Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dupla Base. Meu nome é Vinícius Micael Eu sou o Lucas Brito. e hoje nós vamos falar sobre... É um tema polêmico, mas antes de falar sobre o tema, eu queria primeiro agradecer os feedbacks, né, que a gente vem recebendo. Tem sido bem Sim, bacana, assim, de ouvir as coisas que têm ajudado, né, as pessoas. com certeza. Esse é o nosso objetivo aqui, né? Tentar trazer um pouco de educação financeira, mesmo que seja básica, Uhum. mas a gente acredita, né, que o nosso país, assim, de maneira geral, carece bastante desse assunto e tentar ajudar aqui um pouquinho, né? É. E se você realmente tem alguma dúvida, sempre, é o que a gente sempre diz, assim, coloque nos comentários até ideias de temas, né, Sim, com de certeza. vídeos. Inclusive, o tema de hoje é uma sugestão também. E eu acho um tema super legal, ao mesmo tempo assim um pouquinho polêmico, mas não acho tão polêmico, mas Não é tão polêmica, gera um é. pouco de polêmica, porque quem faz X, não, eu faço isso aqui, quem faz Y, não, então isso É. gera um pouco de polêmica. Mas antes de tudo, se inscreva no nosso canal, Já que estamos falando sobre isso, deixe deixe esse seu gostei. gostei, deixa o gostei, porque isso ajuda demais a gente. E repassa o vídeo da gente aí. A gente vai deixar esse deixe seu gostei juntinho assim, falando ao mesmo tempo, né? Pode ser. Foi tão esporádico, tão... Então, deixe seu gostei. É isso aí. Tá, mas qual o tema de hoje? Sim, então o tema de hoje é alugar ou comprar imóvel. Hum, É um tema que gera um pouco de polêmica, assim, eu não vejo tanto o porquê, mas, eu, por exemplo, já fui o cara que comprei e hoje eu alugo. aham, E também. você, como é que tá hoje? Também tô no mesmo barco. Eu já comprei, na verdade, quando eu casei, assim que eu casei, eu entrei no financiamento, morei lá por 8 anos, e aí depois precisei ir pra um lugar um pouco maior, e aí decidi fazer o teste do aluguel. E hoje tô morando de aluguel. Uhum. Então vamos lá, o que foi que te levou a tomar essa decisão De de sair comprar? de uma coisa vamos lá, por partes. Primeiro de comprar, isso aí era lá em Nossa, 2015? 2015 2015, por aí. certo, vamos lá. Por que que você comprou? Olha, eu acho que eu comprei muito assim. Acho que foi no embalo, assim, sabe? Sabe quando, tipo assim, todo mundo faz isso, você vê seus colegas casando e entrando no financiamento, porque quem casa quer casa e tudo mais. Então, assim, eu acho que foi muito por essa questão, assim. Uhum. Não tinha muito embasamento o porquê eu tava comprando ou porquê eu deveria alugar. Mas, enfim, é, Basicamente você disse assim: "Não, eu vou pegar uma parcela que caiba no meu bolso", nossa, pior que não foi não. foi não? Não, porque a nossa parcela, na época, ela tava aí em torno de mais de 40% da nossa renda mensal. Então, assim, quando eu olho pra trás, foi meio que uma loucura, assim, ter entrado no Uhum. financiamento com esse valor de parcela, sabe? É, e eu lembro que na época nem foi também pelo Minha Casa Minha Vida. O que, assim, tornaria algo melhor, né? Porque, assim, alguns financiamentos, eles até valem a pena, dependendo da taxa de juros que você pega, né? Então, tem gente que consegue entrar no financiamento pelo Minha Casa Minha Vida e consegue 4% de taxa de juros anual, 5%. Isso é um valor muito abaixo do que geralmente o mercado imobiliário ele tem disponível, né? Então, assim, nesse caso aí, eu até diria que é uma dívida boa de Uhum. você ter. Mas, enfim, na época eu não consegui fazer pela Minha Casa Minha Vida e eu acho que, pô, não chegou a ser um erro porque deu certo no final das contas. Mas deu certo porque, assim, a gente conseguiu subir a nossa renda muito rapidamente, né? Focando na renda ativa e tudo mais, no nosso trabalho, foi até o que a gente já falou aqui. E aí, acabou dando certo. Mas, assim, quando a gente olha pra trás, assim, a gente vê que, pô, foi um pouco de, não sei se de loucura, mas um pouco assim de despreparo, de desconhecimento, sabe, dessa questão financeira. Porque você ter mais de 40% comprometido com um aluguel não, uma parcela, Uhum. é algo assim Essa bem parcela, no caso, substancial. era só parcela ou era tudo, somando taxa, assim, do condomínio, por exemplo, ou era só parcela? Não, quando juntava tudo, Sim, o condomínio com a parcela do financiamento, aí ele dava isso daí, 40% entendi. mais ou menos. Realmente é uma porcentagem bem alta mesmo. É. E você? Não, assim, 2012, eu comprei o meu em 2012. E passei um bom tempo procurando, e eu tinha isso na minha mente, assim: "Não, eu quero casar com uma coisa que seja minha", apesar de que não era minha totalmente, né, era do banco. Mas era algo que eu disse assim: "Não, eu não quero, eu quero ficar um bom tempo lá, não quero alugar, ficar pulando de galho em galho, pagando por uma coisa que não é minha". Então eu Entendo esse jargão aí. pensava muito nisso, né, e que realmente é algo plantado na gente, e a gente vai crescendo ouvindo isso: "Não, você precisa garantir logo o que é seu", e parará, parará. E, de antemão, eu tô falando aqui que eu respeito essa decisão de quem, né, porque eu já fiz isso, Sim. mas a mente da gente ela vai mudando, né. E em 2012 eu tinha
22 anos, eu comprei. A taxa na época eu peguei até uma taxa boa, peguei 6%, uma taxa relativamente baixa. E, ok, fiquei com ele até 2023. 2023. Foi aonde eu vendi. Fiquei 11 anos com ele. Comprei ele em julho de 2012, vendi ele em julho de 2023. 11 anos. É, o período, assim, foi maravilhoso. Enfim, vivi muitas fases da minha vida lá e tal. E, assim, a parcela era baixa. Diferente do seu caso. Eu não me lembro quantos por cento, enfim, se era 30, 25%, enfim, mas a parcela era uma parcela baixa, vamos dizer assim, confortável. Uhum. Sendo que quando eu fui mudando minha mente, entendendo algumas coisas que eu não conseguia, que eu não visualizava, né? E eu comecei a entender, toda vez que eu via no boleto lá, né? O valor da parcela Uhum. e o valor que realmente eu estava deduzindo, né? Do valor, Abatendo, né, ali. abatendo do valor. Aí eu disse assim, cara, não é possível isso aqui. Peraí, peraí, eu tô pagando esse valor aqui, abate só isso. Acho que você deve pagar, tipo, 60, 70% de juros. Eu acho que era entre 50 e 60, era isso. Entre Hum. 50 e 60. Aí isso começou a me incomodar. Isso começou a me incomodar profundamente. Aí, não, peraí. Então eu vou começar a todo ano, aliás, a todo semestre, juntar um valor X a bater. Aí eu lembro que eu fazia isso todo semestre. Eu lembro que abatia tipo 30 parcelas de uma vez. Aí disse, pronto, agora. Mas mesmo assim não dá pra você ficar fazendo isso direto, né? É. Ou então você quita logo, você compra à vista e tudo bem. Sendo que, o que eu percebi, disse, cara, ou eu pago aqui, eu fico fazendo isso toda vez, pego um valor, Uhum. abato, ou eu invisto pesadamente. É muito difícil, às vezes, você fazer as duas coisas como você quer, né? Uhum. Naquela mesma velocidade. É muito difícil. E aí, juntando já as situações de que o lugar já estava assim pequeno pra mim já e tal, eu disse, ó, vamos lá. Pra eu sair daqui, eu preciso ir pra um canto, porque lá eram 66 metros quadrados. E aí eu fui tendo filho e tal. Eu disse, pra eu sair daqui, eu preciso ir pra um lugar maior. E aí eu comecei a pensar, peraí, se eu for comprar um lugar, um lugar maior, vai ser tanto. E aí eu vou precisar dar 10, 20%. Na época acho que eram 10 ainda. Uhum. Mas hoje são 20%, pelo menos 20% de sinal. Aí eu Alguns fazem até comecei. 30, eu acho. Isso. Aí eu comecei a fazer conta na cabeça. Peraí. Eu preciso ir para um lugar assim, de um tamanho maior. Uhum. O valor é X. Basicamente, no mínimo X. Então, eu vou ter que dar 20% aqui de sinal, mais documentação. Caramba, eu vou ter que tirar um valor imenso daqui. E aí o que me fez pensar, peraí, o que é prioridade para mim? Uhum. Ter uma casa que eu vá ficar os próximos 15 anos, porque eu sou muito assim, eu não vou comprar um negócio para ficar 5 anos na casa, depois vender. Eu não gosto de fazer isso. Não Uhum. gosto de fazer isso. É Que muito esse questão era de um, perfil, né? que esse era um dos pontos negativos para mim quando eu pensava em alugar. Quer dizer, caramba, se eu Sim. for alugar, aí eu vou ficar ali dependendo do cara. Não, eu quero minha casa de volta. Vou vender minha casa. Porém, eu disse, eu tenho que pagar esse preço. O preço é esse. Um dos preços, né? Mas eu pensei assim, poxa, se eu for comprar agora, eu vou ter que tirar um dinheiro muito alto. E isso vai o quê? Impactar no meu plano A, no meu planejamento principal. Qual é o planejamento principal? Independência financeira. Então, Uhum. a casa, por mais que seja maravilhoso você ter a sua casa, você ter o seu lugar para chamar de seu, sabe? Você saber que não vai sair dali, que não vai chegar alguém e vai dizer, oh, eu preciso da casa e tal. Mas isso não vai trazer a sua liberdade financeira. Uhum. E eu falo isso claramente para quem pensa dessa maneira, porque tem gente que compra uma casa e não investe. Eu acho que o cerne da questão é esse daí. Inclusive, a gente, quando a gente comprou o nosso imóvel, a gente não investia ainda, né? Então, assim, E na verdade, renda variável, né? renda Se variável. for pensar em renda, Digamos que renda a fixa, gente era poupador na época, é, né? A gente não era investidor. sim. E eu acho que o cerne da questão é esse daí. Porque além da questão dos juros abusivos que você falou, a gente tem aquela questão de quando você é um investidor, talvez, você pensa assim, talvez eu consiga uma rentabilidade melhor Também tem isso. investindo do que abatendo o valor da parcela, né? O que é uma coisa muito válida, ao meu ver, abater a parcela. Sim, sim. Porque, principalmente se você não é um investidor, é Se você não muito, é investidor, aí tá é ótimo, tá muito difícil maravilhoso. você conseguir É, um juros acima do que esses juros que você tá abatendo todos os meses ali, sim, né? No sim. mercado financeiro. Então, eu acho algo extremamente válido. É porque assim, pra quem não tem meta de pensar assim, poxa, eu queria com tanto tempo chegar a uma renda passiva de X, que isso aqui vai tranquilizar a família da gente e tal. Quem não tem esse plano, quem não tem,
fica livre para comprar uma casa. Não vai pensar nisso, não vai pensar em, poxa, se eu comprar uma casa, aí eu vou ter que tirar esse dinheiro aqui todinho, e não vai ser o dinheiro da casa todo. Imagine só, vamos lá. Se eu compro hoje uma casa de 500 mil reais, e sinceramente, uma casa de 500 mil reais, nos dias assim Hoje de em dia hoje, não é uma senhora não é uma casa, senhora não. casa, é uma casa normal. Uma casa de 500 mil reais, se você for pensar ali em ficar seus próximos 10, 15 anos, enfim. Vou colocar esse valor aqui, 500 mil reais. Aí você precisa dar, no mínimo hoje, 20% de entrada. Só aí já vai 100 mil. 100 mil reais. Mais documentação. Documentação, ele é proporcional ao valor da casa. Então, assim, eu colocaria por baixo aí, documentação, 30 mil reais. Então, 130 mil reais só para você dizer assim, oi, Caixa Econômica, vamos assinar o contrato aqui e vamos financiar. Aí você iria financiar 400 mil reais. Que Aí, seria aí pelo então, menos hoje... 2,5 vezes, pelo menos. Eu acho que se brincar um pouco, eu Acho acho que que é é mais mais. até. Inclusive, nos dias de hoje, uma taxa de juros... É porque você Uma consegue taxa, financiar, tipo, a partir de 20 anos, eu acho, né? Até menos, na verdade, mas tipo 20, 25, sim, 30, sim. 35, eu acho que 35 é o máximo hoje. Mas se a gente fosse para se fôssemos para 30 anos, eu acho que já seria uma parcela já bem gorda por causa da taxa de juros. Hoje, né? Tô falando hoje. Sim, sim. Taxa Selic a 15%. Então, assim, só para eu assinar, eu teria que tirar do meu bolso já 130 mil reais. Aí o cara que pensa a longo prazo, o cara que quer uma renda passiva no futuro breve, não tem como ele não pensar assim, poxa, eu vou tirar 130 mil do meu bolso. Quanto tempo será que Pra... eu levei pra juntar, Mas calma entre aí, aspas, esses É 130 mil? 130 mil no cash e depois você vai assumir um financiamento Uma de uma parcela alta. prestação monstruosa, Sim. que muito provavelmente vai minar o seu poder financeiro mensal Pra investir. para aportar. Então, assim, tudo bem, eu tô falando aqui de gente que não tem um poderio financeiro de 50 mil para cima. Eu não tô falando desse pessoal, não tô falando. Tô falando das pessoas, assim, da maioria do brasileiro. E aí você precisa escolher uma das vias. E a via que eu escolhi, depois de 11 anos, foi alugar. Uhum. Eu também tô nessa daí. Bom, eu acho que as experiências da gente têm sido um pouco diferentes, né? Na questão do aluguel. Uhum. Eu, sinceramente falando, assim, porque vai depender muito do inquilino que você pega, né? Enfim, da sua vizinhança, se você teve problema com a sua moradia ou não e tudo mais. Eu tô no segundo ano que eu tô morando aqui, nesse apartamento, e o primeiro reajuste que teve eu achei assim meio alto já. O cara queria reajustar 12% de um ano É. pro outro. Eu até Acima do índice, né? Bem acima do bem índice. acima do índice, né? E aí, enfim, no contrato tinha dizendo que, Parênteses. O índice é o IGPM. Só sim. pra deixar registrado. E aí no contrato dizia, né, que ia ser ou pelo IGPM ou como um acordo entre as partes. E aí, mas eu assim, pensei que a gente ia se basear pelo IGPM, né? Não tem tanta experiência com essa questão de aluguel, né? Mas aí o dono do apartamento, né, pediu acima do reajuste do IGPM anual. E aí eu tentei conversar e tal, e convencer e tal, porque a gente tava gostando bastante de morar aqui. E aí ficou pela ali, acho que, sei lá, 8%. E eu acho que o GPM foi até um pouco menor, foi tipo 7, alguma coisa. E a gente pagou um pouco acima do GPM, o reajuste do aluguel. Isso já me fez ficar um pouco assim, caramba, talvez assim, não necessariamente tenha sido a mesma experiência de outras pessoas, né? Mas talvez você só conseguiu um- É importante você falar, de forma bem sincera mesmo, o que é que você pensou naquele Não, com momento. certeza, aqui não tem. Eu não vou, tipo, aliviar Aham. porque eu achava uma coisa e na verdade era outra, entendeu? Uhum. Na verdade, a minha experiência, no geral, de morar no aluguel tem sido boa, certo? Por quê? Porque eu me mudei para um lugar maior, um lugar com infraestrutura melhor, um lugar super ventilado, que era algo que a gente queria, onde minha filha ela consegue, né, brincar e tudo mais. E eu também tenho uma certa liberdade geográfica, né? Porque hoje, você sabe, mas provavelmente as pessoas que estão assistindo a gente não sabem, mas eu trabalho de casa. Uhum. E assim, se eu quiser, eu e minha esposa a gente quiser, claro que existe toda, enfim, não é uma decisão tão fácil de ser tomada, mas se a gente quiser, a gente pode se mudar pra, entre aspas, qualquer lugar do mundo. Entre aspas, bem entre aspas. Sua mãe tiver assistindo esse vídeo, ela vai gostar. E assim, essa liberdade geográfica ela é legal. Porém, em contrapartida, você fica meio que, sabe, poxa, não queria me mudar aqui porque eu tô gostando e tudo mais. E possa ser, aquilo que você falou, possa ser que o dono do apartamento, o dono do imóvel, ele venha e peça e tudo mais. Então você fica meio assim, né? É uma faca de dois gumes. Por um lado você se sente bem, mas por outro não tão bem, essa questão do reajuste que teve. Enfim, mas eu sei que
assim como esse imóvel que a gente tá hoje, existem outros imóveis que também são tão bons quanto, né? E talvez eu consiga, é, um, enfim, um Sim, que você consiga um proprietário. proprietário. Talvez eu consiga um proprietário que seja um pouco melhor, digamos assim, né? De lidar, que não queira subir tanto o aluguel assim de um ano pro outro e tudo mais. Então, assim, a experiência que eu acho que eu dou nota, sei lá, 6,5, 7. Uhum. Quase na média. Mas sendo sincero, quando aconteceu isso, passou pela sua cabeça e dizer assim, eu vou comprar um apartamento logo? Cara, não passou. Comprar não passou. Passou assim, talvez eu tenha que me reajustar aqui e, além de investir na renda variável, eu também comece a juntar algo na renda fixa, visando uma entrada de um imóvel lá na frente, no futuro. Quando as taxas baixarem, né, que as taxas do financiamento também vão baixar e tudo mais. Uhum. E aí eu comecei a pensar assim. Mas a primeira coisa que veio é, se ficar insustentável, eu me mudo para um outro local, mas também de aluguel. Por quê? Uhum. Justamente pelo que você falou, né? Quando você investe, você não quer minar esse seu poder financeiro, esse seu poderio financeiro de investimento, porque você sabe no que você está investindo. Você sabe que lá na frente, para que isso vai servir, né? Tudo isso é visando a sua liberdade financeira. Lá na frente, né? Você se aposentar mais cedo e tudo mais. Então você não quer minar isso. Mas você também tem que pensar, né? Um equilíbrio aí. Você também tem que pensar no bem-estar da sua família hoje também, né? Então, enfim, É, são muitos cálculos que podem ser é, feitos. No final, eu acredito que essa decisão é bastante pessoal é e particular, bem bem subjetivo, particular. né? É interessante frisar que eu já vi muitos vídeos de comprar versus alugar, dos gurus aí da internet e tudo mais. E alguns falam umas coisas, outros falam outras. A maioria muda de entendimento com o tempo. Então, o cara que gravou 5 anos atrás achando uma coisa, hoje já não acha mais essa. É. E ele provou por cálculos lá atrás e provou por cálculos agora. Então, assim, É porque a compra é uma coisa que mexe com o sonho também. O sonho. A sim. parte emotiva da coisa. Né? Uhum, Então, assim, eu não gosto de falar que tem certo e errado. Tem certo. Enfim, não tem certo e errado nisso. Eu acho que cada um pensa no seu futuro, como quer estar como quer estar daqui a 20 anos, a 15 anos, né? uhum. E, enfim, eu tenho muitos amigos que têm tomado essa decisão, não, vou comprar um imóvel e tá tudo certo. É uma decisão extremamente particular, mas realmente, para quem pensa na sua liberdade financeira, é, é complicado, é um negócio difícil. Porque você vai ter que tirar uma grana muito alta e não tem como servir a dois senhores, eu tô falando assim, no brasileiro médio. Sim, Não tô claro. falando para quem tem super salário, que aí você pode ir por 3 vias se você quiser. Ah, tem Investe em isso. renda fixa, investe em renda variável, compra casa, compra carrão. Não, tô falando no brasileiro médio. E eu diria que assim, você falou um pouco sobre o brasileiro que tem, né, uma alta renda, né? O cara que ganha, sei lá, vamos dizer, 50 mil reais por mês. Realmente esse cara ele não tá muito preocupado se ele vai comprar, se ele vai alugar. É, Quem tem dinheiro faz dinheiro, a verdade é essa. é. E agora sim, quando a gente pega o outro lado da balança, que aí é a pessoa que tá mais assim para o lado do pobre mesmo, eu já vejo assim uma vantagem maior em você comprar, financiar. Claro, dependendo das taxas. E por que eu falo isso? Porque a gente tem o Minha Casa Minha Vida, né? Aqui no Brasil. E aí o Minha Casa Minha Vida, ele meio que muda o jogo para as pessoas que se enquadram no Minha Casa Minha Vida. Porque assim, quando você fala de uma taxa de financiamento de 2, 3, 4% ao ano, é uma taxa de financiamento que chega a ser o que o pessoal Simbólica. fala, é simbólica. Assim, tudo bem, você vai pagar Você juros e vai. tudo mais. Mas, cara, é uma dívida boa que o pessoal geralmente fala, né? Por quê? Porque a Selic tá pagando 15. A Selic, na verdade, está em 15. E o CDI paga 90% da Selic. Então, se você tem uma certa grana, digamos assim, é só você deixar rendendo ela ali, que você vai estar, entre aspas, pagando o seu financiamento e sobrando, digamos assim, né? Então, existe uma certa vantagem. Pro brasileiro médio, como você falou, aí vai depender se o cara ele investe ou se o cara ele não sabe nada de investimento. Se o cara não sabe nada de investimento, eu diria que abater a parcela seria o ideal para esse cara. Uhum. Mas se ele pudesse, de alguma forma, se educar, começar a entender e começar a investir, ao meu ver, investir hoje, na nossa estratégia em específico, na estratégia que a gente segue em específico, ele é melhor do que você apenas abater as parcelas ali, né? Adiantar as parcelas do financiamento. É. Acho Mas, que é. mas o que, assim, de forma bem sintética, pra mim, no meu caso, foi uma decisão fácil tomar. Porque é isso que eu falei. A casa, ela não vai me trazer o que eu quero.
Porque, em primeiro lugar, para mim, é a minha liberdade financeira. Porque a minha liberdade financeira vai trazer as outras coisas, que é principalmente o tempo. Sim. Se eu compro uma casa, e aí quando a gente vai comprar uma casa, sinceramente, eu não ia comprar uma casa pra daqui a 5 anos eu pensar em comprar outra casa, não. Eu não iria fazer isso. Então, assim, iria comprar uma casa grande, eu tenho 3 filhos, eu precisaria de um canto grande. Então, com certeza, seria um valor mais alto. Uhum. E aí, com certeza, eu iria ter que desembolsar um valor à vista, de sinal, muito grande, para depois me apegar a uma parcela muito alta. Aí eu iria perder o meu poderio financeiro e não iria conseguir mensalmente aportar o que a gente tenta aportar, entendeu? Uhum. Então, assim, esse foi o primeiro ponto, com muita clareza pra gente. E eu pensei assim, porém, tem esse ponto negativo, que foi o que eu mencionei já, né? Mas quando eu fui lá, né, e consegui alugar uma casa boa e tal, eu conversei com o dono, e assim, eu fiz o que eu pude fazer, dizer assim, ó, eu quero ficar aqui na sua casa um bom tempo. E deixei claro pra ele isso, ó, eu não gosto de ficar mudando e tal, parará. Eu queria saber o que é que você tem de planejamento aí para os próximos 10 anos. Ele disse, não quero voltar pra essa casa, você vai ficar aí até quando você quiser e tal. E isso me trouxe uma certa Tranquilidade. segurança, tranquilidade, mesmo sabendo que pode acontecer alguma situação, algum contratempo. E a terceira coisa que você até falou, que a gente precisa achar esse ponto De médio de equilíbrio. equilíbrio ali e tal. Porque veja, hoje eu consigo dar tudo isso que você falou. Um lugar grande, as minhas filhas, onde elas possam brincar, onde elas possam ter liberdade de correr, andar de patinete, bicicleta, enfim, tudo isso. E eu não precisei despender de um dinheiro gigantesco para isso, Uhum. entendeu? Na verdade, você pegou esse dinheiro e você fez o que com ele? Ele tá investido. Ele tá investindo e Gerando, transformando novos dinheiros. gerando mais dinheiro. Agora, imagine como assim, lá no meu condomínio, por exemplo, já teve, eu acho que umas 3 pessoas chegaram assim e me disseram, ó, compra essa casa, faça uma oferta, parará, parará. Disse, beleza e tal. E assim, honestamente, apareceu outras situações para que eu comprasse casas fora, terreno num condomínio diferente e tal. E confesso a você que muitas vezes deu muita vontade. Deu muita vontade. Eu olhava assim e dizia assim, caramba, tá muito boa essa possibilidade aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu lembrava do meu compromisso comigo mesmo. Não, isso aqui é um período. É um período que eu preciso passar e daqui a tantos... Por exemplo, daqui a quantos anos você pensa em comprar um imóvel? Você tem essa meta? Porque eu tenho. Eu tenho essa meta. Eu vou dizer primeiro a minha. Eu, daqui a mais ou menos entre 8 e 10 anos, a partir daí é que eu vou pensar em comprar algo pra mim. Uhum. Mas por um acaso, chegar lá e eu ainda perceber que eu preciso pedalar um pouquinho mais, né? Você espera um pouco. Perceber como é que tá minha renda passiva e tal. Aí eu disse, tudo bem, tranquilo. Porque, olha só, olha esse pensamento. Imagine só que daqui a, sei lá, chutar aqui, daqui a 10 anos, vou chutar uma renda passiva aqui. Você, Mikael, tem uma renda passiva de 20 mil reais. Uma renda passiva de 20 mil mensal. O seu dinheiro transformando novos dinheiros e você tendo uma média mensal de 20 mil reais. Me diga uma coisa, o seu problema vai ser comprar casa? O seu problema vai ser, meu Deus, onde é que eu vou morar? Se você quiser alugar, você pode alugar uma senhora casa, que você vai ter a sua renda passiva e você vai ter o trabalho também. Uhum. Então veja, passa a não ser um problema. Passa a não ser um problema, Entendeu? com certeza. Por isso que pra mim esse é o principal caminho. Agora, claro que nesse caminho aí, essa caminhada, a gente precisa resistir a algumas coisas. Algumas tentações. Porque é o que eu te falei, surgiram possibilidades boas, que dava certo pra gente financeiramente comprar. Não ia ser um mau investimento, assim. Mas disse, não posso sair do trilho. Eu não posso. E eu digo isso pra mim todo mês, todo dia, toda semana, entendeu? Porque eu preciso estar focado nisso. Entendi. Não, eu penso assim, lá para os 40, 45 anos de idade, começar a pensar assim em comprar um imóvel pra ficar, tipo assim, ad eterno. Até onde der, assim. E aí eu tenho o quê? Acho que entre 7 e 12 anos pra frente aí, pra montar patrimônio, digamos assim, montar renda passiva daqui pra lá. Uhum. A ideia é essa. Mas, como você falou, dependendo do que aconteça daqui pra lá, a gente não sabe, né, o que vai acontecer. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, pode ser que esses planos eles tenham que ser reajustados, Sim. ao longo do período. Ou, como você falou, chegando lá na frente eu perceba, não tô indo num ponto onde eu queria estar com relação à renda passiva. Eu vou segurar mais aqui uns 2, 3 anos. Porque o ponto é esse, né? Quanto mais renda passiva você tem, mais rápido o seu patrimônio ele cresce. Então, assim, é algo exponencial com relação ao tempo. Então, o que você demorou, entre aspas, para investir
nos 5 primeiros anos, ou nos 8 primeiros anos, lá na frente, você vai demorar 2 anos, 1 ano. Então, você segurar mais 1 ano, 2 anos, pode ser que o seu patrimônio ele suba aí, sei lá, coisa de 30%, 40%. Tem um cálculo massa que é, assim, pra você sair do zero até os primeiros 100 mil, é muito difícil. Sim. Porque imagine só, você tá zerado, o seu carro ele está sem gasolina. Você vai empurrando seu carro pra fazer com que ele pegue. E aí você vai juntando. Aí isso é muito relativo. Tem gente que consegue juntar em 7 anos, em 5, em 4, em 10, em 12. Mas uma coisa é certa. Do 0 aos 100 mil é infinitamente mais demorado dos 100 mil até 1 milhão. Agora, você fazendo as mesmas coisas. Então assim, você fazendo as mesmas coisas, aportando as mesmas coisas, do 0 ao 100, é muito mais difícil do que você chegar do 100 mil a 1 milhão. E isso muita gente pensa que não, porque 1 milhão, né, é um valor simbólico e que as pessoas colocam muito, muito peso nisso e acham que é a coisa mais difícil do planeta de chegar nisso. Mas a coisa mais difícil é você chegar do 0 aos 100, repetindo, no brasileiro médio, né? Sim. Não, a média de você chegar até os primeiros 100 mil reais juntados ou investidos, enfim, é 8 anos. É a média. Algumas pessoas conseguem, como você falou, mais rápido, outras pessoas demoram mais para ter esse valor investido. É bem interessante esse cálculo aí, porque ele vai mostrando que quanto mais tempo se passa você investindo, menos tempo você precisa para juntar os próximos 100 mil, né? Então, digamos assim, exemplo, você demorou 8 anos para juntar os primeiros 100 mil, para você juntar mais 100 mil você vai demorar 4, Sim. a metade do que você juntou. E para você juntar os próximos 100 mil você vai demorar 2, a metade da metade. E ele vai de uma forma exponencial que quando você chega ali no décimo... no décimo não. Quando você chega ali no seu 20º ano investido, digamos assim, você vai estar juntando 100 mil assim muito rápido. Só com o valor da renda passiva que é gerada, né? E muitas vezes o valor que você aporta do seu bolso, ele nem é mais necessário. Pois é, eu acho assim que sobre esse tema a gente expôs assim a nossa realidade. Sim. Espero que sirva para vocês assim refletirem, né? E mais uma vez, não tem certo nem errado. Não tem certo nem errado nisso. É apenas uma decisão pensando lá na frente o que é que você planeja. Então, assim, eu planejo uma coisa, Mikael planeja outra, fulano planeja outra coisa e não tem erro nisso, né? Mas o que a gente sempre tenta aqui passar é que, assim, tente ao máximo pagar menos juros possível, porque juros é que nem você pegar um gelo assim, ó. Eu, quando era pequeno, meu pai me disse isso, acho que ele nem lembra disso. Meu filho, vai enxugar um gelo? E uma vez eu peguei o gelo, eu pequenininho, peguei o gelo, peguei um pano de prato e fiquei enxugando o gelo e não secava nem a pau, ficava molhado. Então, juros é isso. E aí, quando eu comecei a perceber até essa noção de que eu não quero ficar pagando juros aqui, não. Tô fora disso aqui, quero não. Aí eu despertei pra vida e mudei a rota, né? Então, pense, reflita, não sei o que é que você pode estar aí nessa situação, né? Compra um imóvel, aluga um imóvel, vendo o meu imóvel que eu já tenho aqui, tá financiado, a prestação tá muito alta, poxa, a prestação aqui é R$2.000 e eu tô vendo que amortiza 800, 700, 900 e o resto é juros. É pra você refletir. Deixa aí nos comentários o que é que você acha e qual a estratégia que você utiliza hoje, se você está investindo já, ou se você está financiando, se você mora de aluguel, qual é o seu pensamento, seu raciocínio. De verdade, deixa o seu comentário, porque assim, ajuda muito a gente compreender o perfil de quem tá aqui seguindo a gente e tal. E traz aí sugestões de vídeos, o que vocês quiserem, comenta qualquer coisa aí. Os de verdade que assistiram até o final vão colocar aí a pergunta. São valentes. Tô de olho, viu? Se vocês estão só deixando o vídeo rodando. E mais uma vez, se inscreva no nosso canal, encaminhe no WhatsApp aí no grupo da família, pra quem vocês quiserem. A gente já tá colocando nossa cara aqui, ó, a gente já quebrou essa barreira de colocar o nosso rosto, se expor. Não só colocando a nossa cara, mas 9h45 da noite, depois de um dia exaustivo. É isso aí. A vontade que tinha não está aqui. Valorizem, pessoal. Valorizem, por favor, e estejam com a gente aqui nessa, tá bom? Então é isso. Por hoje é só e até a próxima. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.